E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior Neves, eu sou especialista em gerar memória e significado na mente das pessoas, tá? Talvez você não me conheça, porque até ontem eu estava aí nos bastidores, eu estava ajudando os meus clientes nos bastidores a gerar memória e significado na mente das pessoas que seguem eles, né? Eu estava, na verdade, fazendo com que esses clientes virassem assunto dentro das casas aí do Brasil e do mundo. Então eu tenho um dos maiores players do mercado hoje, eu posso dizer assim. Eles já trabalharam comigo, ou já foram meus clientes, ou são os meus clientes atualmente. O que eu vim falar nesse vídeo de hoje? Eu quero fazer uma série ensinando vocês sobre brand, eu tô fazendo lives todas as semanas e também eu quero ensinar aqui no meu canal alguns vídeos que possam te ajudar a criar essa marca, essa memória e significado na mente das pessoas. Hoje eu vou falar sobre os 25 elementos que eu uso na hora de fazer um projeto de brand. São os 25 elementos que eu utilizo para transformar o meu cliente, o personal brand, algumas pessoas chamam de personal brand, eu chamo de brand de dominação. De forma resumida, o que eu faço? Eu utilizo esses 25 elementos que eu vou passar aqui para vocês para transformar o meu cliente numa pessoa que os seus seguidores vão falar dele nas ruas, vão falar dentro das suas casas, vão falar dele, vão lembrar dele quando precisam, vai virar assunto. Esse é o nosso objetivo, é você virar assunto, tá? Explicar esses 25 elementos, preciso te dar uma breve explicação do que é brand. Eu vou falar de forma bem breve aqui, porque esse aqui é um assunto um pouco mais complexo do que parece. Se você for pesquisar na internet o que é brand, você vai encontrar o significado que brand é um processo de construção de marca. Mas o que é isso? O que é marca? Algumas pessoas confundem e acham que marca é a logo da empresa, ou a cor, ou o nome de uma empresa é uma marca. Isso não é marca, isso é só uma empresa, é só um CNPJ. A verdadeira marca é aquilo que está na mente das pessoas. Se você tem uma empresa, ou se você, o seu nome, o Marcos, João, Pedro, Sabrina, que você está me assistindo agora, você não gera nenhuma marca na mente de ninguém, como um personal brand, nem você como uma marca pessoal, nem a sua empresa como um company brand, está gerando marca, está sendo uma marca. Vocês só são um CPF ou um CNPJ aleatórios no mundo. Eu gosto de dizer que o brand é a organização de elementos que causam memória e significado. A forma mais fácil de você entender o que é uma marca é quando você, que provavelmente aqui é difícil uma pessoa que não tem uma cicatriz hoje, né? Quando você criou uma marca no seu próprio corpo e também gerou uma memória e um significado na sua mente, tá? Então, o que a gente precisa entender sobre brand? O brand é simples, é a construção de memória e significado, é a organização dos elementos que causam memória e significado. A parte difícil de você entender é o que é marca. Eu expliquei já um pouco desse conceito aí da cicatriz e tudo mais. A marca, ela é aquilo que está na mente das pessoas. A marca é algo físico, a marca é algo como se fosse uma cicatriz de verdade, só que você vai causar na mente das pessoas. Como que você constrói a marca? Você constrói a marca através de elementos verbais e não verbais. É assim que você constrói uma marca, é assim que você faz. E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente isso, os 25 elementos verbais e não verbais que existem, que as pessoas usam, poucas pessoas hoje usam, mas você vai ver igreja usando de forma muito eficaz, você vai ver time de futebol usando de forma muito eficaz, você vai ver grandes nações utilizando esses 25 elementos de forma muito eficaz. Eles entendem do poder do brand. O brand é fazer você se multiplicar em milhares de vezes, em infinitas vezes. E quando você utiliza, por exemplo, quando você cria uma marca na mente das pessoas de você, a gente está falando especificamente de personal brand aqui, quando você cria uma marca de você na mente das pessoas, você está fazendo o quê? Você está se multiplicando, você está entrando de forma invisível lá na casa da pessoa, lá na mente dela, ela está falando de você, ela está talvez falando de você, divulgando você para os amigos dela, ou talvez divulgando você para os parentes, e isso aumenta a sua visibilidade. Por isso que eu chamo de brand de dominação. Não faz sentido você utilizar uma estratégia dessa se não for para ganhar fatia de mercado, se não for para dominar alguma área da sociedade. Por isso que é um assunto bastante delicado, por isso que eu não ensino os grandes detalhes para qualquer um abertamente, porque tanto pode ser usado para o bem como pode ser usado por mal. Na história existem pessoas que entraram para a história fazendo mal, você sabe também aí, eu não preciso falar, não preciso divulgar, não preciso trazer à memória grandes pessoas aí que causaram guerras e mortes de milhões de pessoas. Essas pessoas utilizaram de forma cirúrgica esses 25 elementos, mas também tem pessoas que entraram para a história, que estão na história, que estão na mente das pessoas há mais de 2000 anos e também utilizaram esses 25 elementos para gerar a memória e o significado, tá? Então vamos lá, quais são os 25 elementos? Esses 25 elementos, eles são
divididos em 5 pilares. Cada pilar ele tem uma função. O primeiro é da história, depois é do personagem, depois é o pilar do discurso, depois é o pilar dos segredos e o pilar do signo, tá? Dentro do pilar da história, nós temos 3 elementos. São os 3 primeiros elementos, são os 3 primeiros que a gente deve se preocupar quando a gente vai construir o nosso branding, nossa marca. E também são um dos 3 mais importantes de todo. O primeiro que é a história da criação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu quero que as dúvidas que você tiver, você pode mandar aqui nos comentários, tá? O primeiro é a história da criação, o segundo é a história da causa e o terceiro é storytelling. O storytelling ele é como se fosse uma ferramenta para eu poder pegar essa história da criação e essa história da causa, utilizar do storytelling para eu mostrar isso para as pessoas, fazer aparecer com mais eficácia. Lembra que eu te falei que igrejas, time de futebol e nações como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, França, eles utilizam de forma cirúrgica, de forma muito eficaz esses 25 elementos? Toda vez que você olha para a história ou toda vez que você deixa essa história, você materializa essa história através de um monumento, através de um quadro, através de um livro, através de alguma coisa que outras pessoas vão ter acesso, você está gerando memória e significado na mente das pessoas acerca do contexto que está naquela história. Por isso que você vai ver grandes nações, por exemplo, investindo em monumentos, não só investindo em construir, mas investindo em proteger monumentos. Olha na história das grandes guerras, como foi protegidos os monumentos mais importantes aí dessas grandes nações, porque esses monumentos eles geram memória e significado. Então toda vez que a pessoa ele alimenta, e ele não só gera como alimenta também essa memória e significado na mente das pessoas. Imagina só, todas as vezes que os habitantes lá da Inglaterra, de Londres, saem na rua, eles olham para um monumento onde, sei lá, tem lá um rei das antigas que salvou o povo dos vikings e etc, e aí a pessoa olha para aquilo ali, no inconsciente dela, talvez no consciente dela, ela tá olhando, olha só que estátua bonita, mas no inconsciente dela, ela sabe que a Inglaterra, que Londres é tão bonito, é tão seguro e é tão incrível daquele jeito, porque esse grande rei colocou a vida dele, o exército e etc, a favor do povo, e hoje eles são ingleses, têm aquela cultura que aquela pessoa ela curte tanto aquela cultura, por conta disso, eles não são talvez vikings, porque o rei da Inglaterra venceu a guerra um dia lá contra o viking, então aquilo ali gera patriotismo, aquilo ali gera pertencimento, aquilo ali gera um monte de coisa, tá? Dentro de personagens nós temos 5 elementos. Quais são os 5 elementos? São os arquétipos, liderança, padrinho 2D, tribos e inimigos. O que são arquétipos? Eu tenho uma live que provavelmente está aqui no meu canal, onde eu falo sobre arquétipos. Você pode, depois deste vídeo, assistir lá. Eu explico tudo sobre arquétipos. A gente quase 2 horas de conversa explicando sobre arquétipos. Liderança. Não tem como você gerar memória e significado na mente das pessoas se elas não te enxergar como um líder. Você precisa entender sobre liderança e você precisa mostrar aspectos de liderança para que você consiga gerar memória e significado na mente das pessoas, tá? Padrinho 2D, bem simples. São pessoas que estão ao redor da marca, ao redor dessa pessoa que nós queremos gerar marca. Esses padrinhos 2D, eles curam dores e desejos, então são pessoas que estão ao redor, é os discípulos de Jesus, vamos dizer assim. Tribo, qual que é a tribo? A tribo é o seu próprio exército, é onde você vai instalar o senso de pertencimento, onde você vai instalar nas pessoas que elas fazem parte de algo maior, de uma equipe, de um grupo, onde elas são mais protegidas, onde existe uma hierarquia, uma organização, uma gamificação. E os inimigos, toda tribo, todo exército precisa de um inimigo, senão não faz sentido ter um exército se eu não tenho um inimigo. Então, olha só que interessante, né? Júnior, como assim? Você vai atrás dos seus inimigos, você procura seus inimigos? Não. Toda vez que eu pego um cliente, eu crio os próprios inimigos, eu crio talvez tretas na internet, eu crio alguma coisa para gerar, eu dou uma opinião forte acerca de alguma coisa justamente para criar os meus inimigos. Isso gera energia. Brand é energia. Então, se os meus inimigos falam de mim, eles estão divulgando eu de alguma forma também. Isso é estratégia. Por isso que é o submundo do poder. Quem sabe disso, faz isso de forma cirúrgica, faz isso de forma intencional, cria os seus inimigos de forma intencional, e por isso que essas pessoas são tão grandes na internet. Será que veio alguém na sua cabeça aí? Comenta aqui embaixo se veio alguém na sua cabeça aí que já fez alguma dessas estratégias aqui. Vamos lá, nós temos o terceiro pilar. Então o terceiro pilar é a base da comunicação. Não adianta a gente ter um herói, ter várias coisas e não ter uma comunicação, um discurso bem alinhado, tá? Então, dentro do discurso nós temos também 5 elementos. Nós temos o
tom de voz, nós temos o mapa da empatia, nós temos a lei dos grandes números, nós temos o mantra e nós temos o slogan. Todos esses elementos, eles fazem parte da comunicação desse herói, dessa pessoa que a gente está querendo que se transforme numa marca. Quando eu faço um personal brand, quando eu faço um projeto de brand, de dominação para uma pessoa, eu quero que ela se transforme numa marca, tá? E esse é o pilar da comunicação da pessoa. E nós temos o quarto pilar, que é o pilar de segredos. Esse é o pilar onde você vai olhar para mim e você vai dizer assim, agora eu entendi porque que é o submundo do poder. Porque até então a gente só falou de coisas abertas e coisas que são, muitas vezes, atingem o inconsciente coletivo das pessoas, mas são bem abertas, é tranquilo de você entender e é tranquilo de você aceitar. Agora, essas aqui é um pouco mais complicado de você aceitar, talvez. Aqui nós temos 7 elementos. O primeiro deles é os 7 pecados. Eu não vou entrar fundo aqui porque eu precisaria de pelo menos uma aula de umas 3 horas só para te ensinar o que é os 7 pecados. Nós temos os 7 pecados, nós temos o lado infantil. Não importa a sua idade, você tem uma criança aí dentro e eu consigo atingir, eu consigo pegar essa criança na mão e fazer com que essa criança execute aquilo que eu quero, tá? Nós temos o tempero, que são elementos de exclusividade seu, que as pessoas vão talvez imitar de você, a sua tribo vai imitar de você. Nós temos também o código de cultura, é o livro das leis seu. Todo mundo que quer gerar uma marca, que quer virar uma marca na mente das pessoas, ela precisa de um código de cultura. Nós temos rituais, é o tal do Neymar entrar no campo de futebol e fazer o sinal da cruz, isso é um ritual. É aquela pessoa que acorda de manhã e faz, por exemplo, lá o seu boot cerebral, é aquela pessoa que acorda de manhã e toma os seus suplementos, aquela pessoa que acorda de manhã todos os dias e faz exercício e mostra, aquilo ali é um ritual, não deixa de ser um ritual. Isso gera memória e significado. Toda vez, sei lá, você assiste tanto aquela pessoa que faz academia todo dia de manhã, você também começa a fazer academia e todo dia que você faz academia, todas as vezes que você faz academia, você lembra da pessoa, e você pensa, nossa, eu tô fazendo academia, acho que ela deve estar fazendo também. Respira aí comigo, é muita coisa, né? O brand não é tão simples assim, o brand não é somente escolher a cor e fazer uma logo, não é assim que você vira uma marca, não, tá? Nós temos também o mistério, a fórmula da Coca, a fórmula do Big Mac, a fórmula do molho do Big Mac, tudo isso são mistérios e a gente pode criar de forma intencional para o nosso personal brand, para o nosso company brand, nós podemos criar esses mistérios de forma intencional. Nós temos também experiências sensoriais. O que a gente vai fazer? É uma estratégia para a gente gerar memória e significado na mente das pessoas, é atingir os sentidos dela, o tato, o olfato, a visão, e etc. Toda essa experiência sensorial a gente consegue fazer, mesmo online, a gente consegue fazer a pessoa de casa, às vezes, sentir um cheiro que a gente quer que sinta somente através de memória e significado, tá? Por último, o último pilar é signos. O que nós temos dentro do signo? Nós temos o name, que é um nome. Como é importante o nome? Por exemplo, eu sou o Júnior Neves. O meu primeiro nome não é tão interessante. Meu primeiro nome ele não é segredo nem nada, o meu primeiro nome. E ele não é tão interessante porque ele não vai me ajudar no meu propósito. Meu primeiro nome, ele é um nome que era o nome do meu pai. E ele transmite uma idade, ele passa a ideia de eu ser muito mais velho do que eu sou. Então, ele não me ajuda no meu brand, no meu personal brand. Por isso que eu uso o Júnior Neves. Às vezes você usa aí alguma coisa, você tem um sobrenome massa e você não tá usando, tá? O name, identidade visual. Aí sim, agora nós estamos falando de identidade visual, nós estamos falando de tipografia, nós estamos falando de logomarca, nós estamos falando de um monte de coisa aí relacionadas a isso, a cores, etc. Nós também temos elementos de associação. É as coisas que estão ao redor da marca, que por sinal traz memória à marca, tá? Por exemplo, tá vendo essas coisas ao meu redor aqui? Isso aqui, se eu sempre estiver explorando essas coisas, essa jaqueta aqui, ou talvez um relógio, ou talvez um penteado, ou uma cor, isso pode se transformar num elemento de associação a mim. Toda vez que você vê isso em outra pessoa, toda vez que você vê isso num contexto onde eu não esteja junto, você vai lembrar de mim. Então são objetos, ou também elementos não verbais, gestos e etc. Ou pode ser elementos verbais também, algumas frases que elas são tão repetidas que geram memória e significado, trazem à memória a marca, tá? E nós temos também os símbolos. Lembra aqui, ó, isso aqui é um símbolo, isso aqui é um símbolo, isso aqui é um símbolo. Tudo isso, não importa quem eu falei, fiz 3 símbolos aqui que fez você lembrar de 3 pessoas. Não importa onde você esteja, qual país e etc. Se esses símbolos aparecer, as pessoas, se estiverem incluídas no mesmo contexto, elas vão lembrar de quem você está falando. Então, os símbolos também geram memória e significado na mente das pessoas. E trilhas sonoras, a música, se eu fazer para você plim plim,
você com certeza já sabe o que eu tô fazendo. Eu não precisei falar o nome da marca, não precisei falar nada. É uma memória, um significado que tem na sua mente que trouxe essa marca. Quando eu fiz o Plim Plim, é como se eu tivesse encostado nessa cicatriz e você lembrou dessa marca. Então essa marca, essa empresa causou uma marca na sua mente. Senão o Plim Plim não ia causar nada, você não ia lembrar de nada. Mas se eu fiz o Plim Plim e você lembrou de alguma coisa, é porque você tem uma cicatriz, é porque essa empresa causou uma cicatriz, uma marca no seu cérebro e você lembra dela por conta disso, tá? Esses são os 25 elementos do brand de dominação. Se você curtiu esse vídeo, dá o like aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, escreve aqui embaixo assim, ó, eu sou uma cicatriz, que é um códigozinho que a gente tem aí com as pessoas que estão estudando firme aqui junto comigo, tá? Eu vou saber que você assistiu até o final, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!